o motor para DRUPS, ou DRUPS, ou PS rotativo com acumulador cinético, ele é um motor diferente do gerador, do motor para o gerador normal que a gente está acostumado, vamos dizer assim. Tá? Então, se você é um gestor ou uma pessoa que está envolvida em tomada de decisão, é muito importante você saber dessas informações. Tá? Eu acho que hoje você teria que verificar a questão efetivamente do seu projeto. Você está construindo um projeto do zero, é um projeto existente que você está querendo modernizar. Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Renan Lourenço e fique ligado neste vídeo que tenho informações muito importantes para passar a vocês, tá ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o PS estática, né, os no-breaks mais conhecidos aí no mercado, e os no-breaks com sistema de rotatório, que é chamado UPS rotatória ou DRUPS, né? Ou com acumulador cinético, tá ok? Então vamos falar assim, UPS estática versus UPS rotatória, tá ok? Então fica ligado que não foi fácil preparar esse vídeo, tá? Os slides são simples, a apresentação parece simples, mas as informações que eu vou passar aqui, elas levaram um tempo para elas serem condensadas da maneira que elas foram condensadas e vão ser apresentadas aqui para vocês, tá ok? Então esse vídeo é um vídeo simples, porém um vídeo muito importante. Vamos passar aqui para os slides. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Vamos ver aqui. Eu tô todo zoado mesmo. Tô sem fazer a barba, tô sem pentear o cabelo. Vou até diminuir aqui, ó. Ficar um pouquinho melhor. Bom, então é isso, né? PS estática versus o PS rotatória e as principais diferenças em relação a tanto nos aspectos técnicos entre os dois, né? Quanto nos aspectos financeiros, né? A parte também de manutenções e de substituições, tá? Então vamos lá. Tá? Qual que é vamos dizer assim, o maior market share, né? Para esses tipos de equipamentos, né? Normalmente são bancos, hospitais, data centers, principalmente aí para as DRUPs, né? O mercado dela está mais hoje, né? Não é uma tecnologia nova, tal. Talvez hoje, com o avanço da tecnologia, elas conseguiram ser mais competitivas, mais confiáveis para este setor de hospitais e data centers, tá? Mas não é uma coisa nova, teoricamente nova no mercado, tá? Talvez a gente tenha um contato mais recente, né? Mas só isso, não que seja um equipamento, uma tecnologia nova, tá? Ela, eu entendo mais como uma tecnologia aprimorada em relação ao que era. Assim como os no-breaks, os UPS estáticos também, né? Se modernizaram muito ao longo dos anos, né? Os bancos, hospitais, data centers, aeroportos, as indústrias de transformação contínua, o que seria? São empresas que, por algum motivo, o processo delas não pode parar, tá? Isso é muito ruim para a empresa, né? Não, às vezes a, o início de um processo e o fim, ou a pausa, ou a parada, o retorno, ele é muito complexo, muito custoso. Então, você não pode ter paradas não programadas, vamos dizer assim, né? Então, uma das maneiras de você garantir isso é utilizando o breaks. Tá? Acredito que os outros ramos seja mais fácil de entender, né? Bancos que na verdade também os bancos têm os seus, além das agências e das suas operações, eles têm os seus próprios data centers, né? Então acho que essa parte é bem tranquila aí da gente entender, né? Então já avançando aqui,
para um modelo de UPS estática, tá? Esse modelo já apareceu aqui no meu canal, num comparativo que eu fiz entre vários no-breaks, né? De vários fabricantes diferentes, em especial os no-breaks modulares. Esse aqui é um no-break modular da Delta. Aqui na esquerda ele mais já ele no fechadinho, né? E aqui já seria sem as tampas, tá? Então, na verdade, aqui o no break mesmo, a parte do no break é o lado da esquerda, né? O lado da direita são mais as chaves aí de entrada, a parte de cabeamento e tudo mais, tá? Aqui seria como ficaria, né? Um no break estático em uma sala, como seria mais ou menos a infraestrutura, né? De um no break. Então, eu coloquei aqui duas fotos, uma na realidade de uma sala de baterias, então talvez poderia ser uma sala à parte ou uma sala na mesma sala em que está o no break, né? Mas quem acompanha meus vídeos já viu que às vezes eu faço alguns cenários ali em que a sala de bateria ela fica as baterias elas ficam numa sala separada porque na verdade o nível de refrigeração, ele é bem diferente de um equipamento para outro, tá? Mas nada impede de você colocar junto ou não. Isso vai mais de projeto, tá? E desse lado direito aqui eu coloquei uma foto, né, onde tem um no break, tem um painel, né? Então como é que ficaria aqui um painel? Aqui esse painel não sei exatamente, eu peguei todas as fotos da internet, tá, gente? Uma coisa que é legal nesse painelzinho aqui é que ele tem tipo um unifilar aqui na frente dele, né? Se você olhar aqui, ó, em vermelho, então ele tem um unifilar. Eu acho bem legal esses painéis para, principalmente assim, para o pessoal operacional. Isso facilita bastante, tá? No dia a dia ou em algum momento que precise de alguma intervenção, tá? Então aqui é mais um exemplo como é que seria uma sala com o no break e as baterias, né? Então aqui eu trouxe um diagramazinho. Esse diagrama também já apareceu um parecido com esse num outro vídeo meu, né? Então ele seria um diagrama simplificado, né, de como ficaria um sistema com um gerador e um no-break estático para alimentar um estabelecimento, né, ali, ou uma empresa, uma indústria, um data center, mais ou menos um esqueminha como é que ficaria, né? Então nós temos aqui a entrada da rede, né, da concessionária, tá? Temos aqui eu não desenhei disjuntor, seccionador, nada desse tipo de coisa, é só mais um diagramazinho, como se fosse um diagrama de blocos, né? Então aqui efetivamente nós temos o no break, tá? É onde ele tem, na verdade, um retificador que para poder carregar as baterias e manter que é a parte que realmente é a parte ininterrupta dele aqui, né? Que é esse meio, né? Que é a parte de tensão contínua. Depois ele tem um inversor, né? Que seria para reconstruir a tensão para alternada e aí sim alimentar a rede, né? Onde esse no break ele tem um bypass interno que não está desenhado aqui, tá? E ele tem esse bypass aqui que é um bypass externo, tá? Que eu desenhei que isso aqui é importante a gente saber que existe, né? Até mesmo para a gente poder fazer um comparativo melhor com o bypass rotativo, tá? Então, na verdade, quem garante nesse caso aqui, quem garante aqui um fornecimento de energia para carga, né, que seria aqui o hospital, aeroporto, o data center, seja o que for, vai ser o, o Nubric, tá? O Nubric ele já vai ter uma função aqui. Como ele já reconstrói, ele já retifica, depois reconstrói toda a tensão, né, o formato da senoide, ele já atua como um filtro também, né? Salvo se ele estiver trabalhando como sistema em bypass, tá? E por fim, quem vai dar a real autonomia, né? O Nubric ele tem uma autonomia aqui, como tem desenhado a bateriazinha, né? Então a bateria que vai dar aquela autonomia quando nós precisarmos quando houver uma interrupção aqui da concessionária, né? Algum tipo de interrupção, então quem vai garantir o fornecimento aqui da carga vai ser sempre aqui a bateria do no break.
porém logo em seguida vai entrar o gerador, né? Aí o gerador vai entrar, né? Ele vai ter uma autonomia aqui que depende aqui da quantidade de diesel, né? Que, que no caso, se você trabalha numa empresa que tem esse tipo de sistema, então vai depender do quanto de diesel você tem armazenado, né? E se o seu tanque está sempre cheio ou estiver cheio ou não, né? E é isso que efetivamente vai te dar uma autonomia para o seu sistema, né? Porque aí o gerador vai poder ficar rodando pelo tempo, por mais ou menos tempo, e ele que vai alimentar o, o no break, tá? Ao invés da rede, né? Então aqui eu acho que é bem tranquilo, eu já falei disso várias vezes aqui no canal. Então qualquer coisa você dá uma procurada lá no meu canal que vai ter mais informações em relação a esse sisteminha. O no break ele é apenas uma ponte, né? Em que ele garante que o fornecimento de energia na carga entre a transição de rede para gerador, gerador para rede, tá? Caso essa transição for com interrupção. Vamos avançar aqui para o próximo slide, né? Aqui nós temos um gráfico de eficiência esse caso aqui é da Eaton, né? É o modelo 93PR da Eaton, mas basicamente todos os fabricantes eles têm um nível de eficiência praticamente igual, tá? Eu digo isso em questão de datasheet, tá? Não em questão de casos reais, tá? Se analisar a situação em campo, a, os valores são bem diferentes, tá? Então, por que que isso acontece? Porque normalmente os testes que são feitos para certificar o equipamento e tudo mais, eles são feitos num ambiente totalmente controlado, né? E então aí você consegue chegar nesses níveis de eficiência que são. E não tem nada de errado nisso, tá? Os testes são todos baseados em normas específicas e tudo mais. Então, tanto para UPS estática quanto para UPS rotativa, os testes vão seguir os seus padrões e nós vamos ter esta referência de datasheet, tá? Não quer dizer que na prática o equipamento vai ter o mesmo comportamento. Mas, para efeito de comparação aqui, nós vamos comparar datasheet com datasheet, tá? Então, hoje, tranquilamente, se a gente for falar de trabalho em modo bypass, a gente tem uma eficiência hoje dos equipamentos bem alta, né? Tanto que a gente está vendo aqui em torno de 99%, né? Então, você teria aí 1% de perda de energia, né? Porém, você tem mais a questão que é sempre comentada no, na, no, nos manuais, nos catálogos de venda aí das UPS rotativas, a questão do gasto com refrigeração, né? Aqui realmente você vai ter algum consumo vai ter um consumo com ar condicionado, tá? Tanto para refrigeração do próprio no-break quanto para a bateria, que ela tem que manter uma temperatura estável, beleza? E só para a parte do gráfico aqui, então, no caso aqui especificamente da Eaton, nós temos ela tem um módulo que se chama VMMS, né, que ele liga apenas os módulos necessários, tá, para alimentação da carga, né. Então, de acordo com a carga, ele mantém alguns módulos em standby e deixa só a quantidade necessária para alimentar. Dessa forma, ele consegue atingir aqui a partir de 10, você vê que a partir de 10% da carga total, ele já consegue uma eficiência acima de 95%, né? Então é bem alta, teoricamente. Teoricamente, é uma eficiência bem alta, tá? E no modo normal, essa curva mais de baixo azul aqui, bom, então aqui nessa linha, no gráfico aqui em azul, seria o modo online, né? Onde nenhum dos módulos ficaria em standby, né? O equipamento fica todos os inversores, retificadores e inversores estão ligados. Então, o nível de eficiência ele já é bem mais baixo. Você teria que atingir aí em torno de uns 30, acima de 30% de carga no equipamento para que você realmente tenha uma eficiência acima de 95%.
beleza? Vamos avançar aqui. Bom, agora passando para o PS rotativa, né? Então, aqui é uma imagem de mais ou menos como ela é, né? Para quem de repente não conhece, tá? Então, você tem um gerador aqui, né? E acoplado ao gerador, você tem. Aqui eu não sei exatamente onde é que tá, né? Aqui seria tipo uma embreagem, né? Não uma embreagem, é um acoplado, é um modo de transferência de energia, né? Mas tem um nome em português aqui, que eu não me recordo. Então, e você tem realmente o acumulador, né? O acumulador cinético e você tem o gerador, tá? Que é o alternador, que é um gerador elétrico, tá? E aí, dependendo do fabricante, vou passar aqui no próximo slide, dependendo do fabricante, você vai ter o alternador aqui primeiro, né? Ou na ponta. Tá vendo aqui, ó? Então vai depender muito de fabricante para fabricante, tá? De como a ordem aqui porque na verdade aqui é um eixo grande, né? Então ele fica desacoplado aqui do gerador, porque o gerador está parado, e o acumulador cinético ele fica sempre girando, tá? Então a parte do acumulador aqui ele fica sempre girando. E também através do que? Através do próprio alternador, né? Então o alternador ele está fazendo uma função na verdade, reversa aqui, de alimentar, de manter o, o acumulador cinético girando, né? Para manter aquela energia cinética que ele vai precisar quando houver uma interrupção da energia da rede, né? Como se fosse a bateria, né? Que é o grande diferencial um dos grandes diferenciais entre a UPS rotativa e a UPS estática, né? Que é o caso de você não ter as baterias, tá? Então, acho que aqui bem tranquilo, deixa eu ver aqui bem tranquilo, aqui já fala um pouco mais, né, que é onde é que está o módulo de transferência aqui, né, aí tem várias tecnologias, né, aqui onde um dos maiores avanços da tecnologia, porque isso aqui fica girando, esse cara aqui ele fica girando, na verdade, 24 horas por dia, né, então você tem um certo desgaste mecânico, né, em todo esse sistema aqui, que uma hora vai precisar de manutenção, né? Que nós vamos falar lá para frente, a questão das manutenções, da- das preventivas, das preditivas, né? E os overhaul ou retrofit, né? Depende muito de quem fala. Às vezes a pessoa tem o costume de falar retrofit ou de falar overhaul, né? Mas tem uma diferencinha para mim, né? Que eu vou falar aqui para vocês. Para mim, o retrofit é quando você é, faz uma alteração nos equipamentos. Você faz uma substituição, porém você moderniza algumas partes, né? De repente você tem um controlador muito antigo, você troca por um modelo mais novo. Então isso seria um retrofit, tá? Essa palavra, isso pode ser utilizado para painel, para um monte de tipo de equipamento, tá? Overhaul já seria você substituir as peças e manter a originalidade do equipamento, né? Então você traz o equipamento novamente para como se ele tivesse novo, de novo, né? Saindo da fábrica novamente, tá ok? Mas de forma original, tá ok? Tem alguns casos aí dependendo do fabricante, que no overhaul ele pode te fornecer um módulo novo de transferência de energia ou um acumulador novo, sei lá. Ao invés dele substituir somente algumas peças, ele substitui o equipamento, uma parte toda do equipamento, tá? Não troca só rolamento, isso, aquilo, tal. Então, também esse ponto é bem legal, né? Mas aí vai depender de fabricante para fabricante, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci aqui. Acredito que não. Aqui tá tranquilo, né? Tem a parte do gerador. Tem que ter um detalhe, tem que tomar cuidado para não confundir alternador que é o motor que vai gerar energia para carga, né? E para o acumulador, com o alternador, que é o alternador que vai fazer o motor ligar, tá? Que é o do arranque. Então, tem que tomar cuidado com isso às vezes, né? Eu já vi casos aí que
a pessoa confundiu totalmente lá na hora de mandar informação e tudo mais. Mas é normal. Deixa eu ver só se tá gravando aqui, tá tudo certo. Beleza? Bom, uma coisa que eu queria chamar atenção aqui é sobre o motor da UPS rotativa, né? Na realidade, o que acontece? Tem fabricantes que eles vendem só o sistema do acumulador, né? E o painel, toda a parte de automação, o filtro, né? Ah, não, nós não chegamos ainda nos diagramas, então aí não tem um filtro. Vou falar do filtro também. Filtro elétrico, tá? É, e vende separado, então de repente, eu tenho um motor aqui, eu quero modernizar minha planta, vou usar o meu motor. Tem uma questão em cima disso aí, tá? O motor para DRUPS, ou DRUPS, ou PS rotativo com acumulador cinético, ele é um motor diferente do gerador, do motor para o gerador normal que a gente está acostumado, vamos dizer assim, tá? Por quê? Com 6 segundos ele já está assumindo 100% de carga. Tá? Então é bem diferente de um motor comum, que normalmente demora aí 10, 15, 20 segundos para realmente ele atingir a rotação, estabilizar, às vezes, dependendo da configuração, sincronizar com outro gerador, às vezes demora até um pouco mais, para depois efetivamente assumir a carga. Tá? Então, muitas vezes, às vezes tem um gestor ou alguém que quer apresentar alguma solução, algum projeto novo e quer utilizar o gerador atual com simplesmente um acumulador, tá? Isso é complicado porque é uma questão que eu acho um ponto muito negativo das UPS rotativas é que eles escondem, realmente escondem. Eu vou já falar logo essa palavra porque você pesquisa, 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 você não acha, é muito difícil achar informação. Por mais que, assim, se você estiver efetuando uma cotação, você estiver conversando com o fabricante, ele vai te passar essa informação, mas se você quer pesquisar com facilidade na internet ou no site deles, você não vai achar essa informação, tá? Que normalmente é em torno de 15 segundos. Então, um acumulador, ele normalmente ele tem a 100% da capacidade em torno de 15 segundos de autonomia, tá? Que é realmente é o ponto fraco desse sistema, tá? Eu não estou aqui para falar que um ou outro é melhor. Eu sou um cara super assim que gosta de novas tecnologias, né? Ou principalmente eu falo muito de eficiência energética. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque tem muita questão de, de, de economia de energia, de economia de CAPEX, de OPEX, do custo total da propriedade. Então, se você é um gestor ou uma pessoa que está envolvida em tomada de decisão, é muito importante você saber dessas informações, tá? E aí tem essa questão, porque se o acumulador ele tiver uma autonomia maior, a eficiência do equipamento ela vai ser menor, entendeu? Por quê? Porque você vai gastar mais energia para manter o acumulador sempre girando, que vai ser um acumulador maior, mais pesado, então ele gasta mais energia para ficar ali gerando, né? Mantendo, né? Acumulando, e aí o que ele entrega para a carga no diferencial, a eficiência dele abaixa. Então, esse é um dos motivos, além dos custos e tudo mais, né? De o acumulador ele ter uma autonomia tão baixa, tá? Outra questão, se você utiliza, se for por exemplo, um caso de data center, normalmente é utilizado sempre uma redundância, tá? Então, se você utilizar, por exemplo, o sistema 1+1, você vai usar no máximo a metade da capacidade, né? Do gerador, do acumulador e tudo mais. Então, consequentemente, você já vai ter mais autonomia, tá? Mas isso também vai acontecer com os no-breaks, tá? Então, se você compra um no-break lá para 7, 15 ou 30 minutos de autonomia e você usa a 100% da capacidade e você usa no máximo 50%, você também vai ter muito mais autonomia de bateria, tá? Então, são coisas meio que
tem que ter uma análise muito mais profunda para você ter realmente uma tomada de decisão aí. O tempo de autonomia realmente é um calcanhar de Aquiles muito gigantesco, tá? Apesar de que aí, claro, você vai tomar todo o cuidado de comprar um sistema é, completo, né? Você não vai fazer uma montagem de, eu tenho um gerador X, eu vou comprar um acumulador Y. Eu acredito que hoje não é o caso de ninguém querer fazer isso, né? São mais suposições, né? Você vai é, é, adquirir todo o sistema com um único representante fabricante, né? Bom, vamos avançar aqui, senão o negócio vai ficar extenso. Bom, uma sala aqui, né? Como é que ficaria, né? A infraestrutura. Eu não achei uma foto legal de painéis, tá? Com sistemas de UPS rotativa, mas não muda muita coisa, tá? Você vai ter lá o motor de rede, o de gerador, e o da carga, você vai ter um painel que fala assim, economiza espaço. Sim, só que você tem que lembrar que tem uma coisa que no sistema de UPS não tem, e aqui tem, que é um painel que tem um filtro. O filtro, porque como você tem basicamente a rede alimentando a carga, você não pode entregar diretamente essa energia da rede, você tem que filtrar ela, tá? Então você tem um painel que é grande e que ele vai depender da capacidade do PS rotativo que você for instalar, você vai ter um tamanho de filtro, tá ok? Então é bem simples, é bem parecida com uma sala de gerador também, onde tem um sistema de gerador e no break. Bom, e finalmente aqui um diagramazinho, né, unifilar, então não muda muita coisa, né? O que muda realmente aqui é o filtro, né, que ele vem antes aqui do gerador, por quê? Porque quando você gera a energia aqui através do sistema do derrupes aqui, da UPS, né? Você já está gerando, teoricamente, uma energia limpa, né? Uma sinoide limpa. Então você não precisa filtrar essa energia que está saindo aqui do gerador, tá? Então, você entrega ela direto para a carga, tá? Uma outra questão aqui que eu lembrei, que eu não sei se eu vou falar aqui para frente, deixa eu ver. Eu vou falar agora para eu não esquecer, mas qualquer coisa eu falo de novo. No sistema de no break, de gerador e no break, você, dependendo se for uma indústria que não usa sistema, não usa redundância, né, com equipamentos separados, o hospital, seja lá o que for, você consegue ter um gerador e um no break, tá? No sistema de hoops, você não consegue, porque você não tem como parar o sistema. Quando você para o gerador, quando você também para o no break, né? Você não tem como parar um ou outro separadamente, né? Então, apesar que assim, tem todas as questões de manutenção de gerador em si, em que o gerador ele vai ficar indisponível, né? Mas isso é um caso um pouco, eu vejo pelo os anos que eu tenho de experiência, é um caso um pouco mais fácil de se resolver. De repente, você pode até ter dois geradores para um único no break, tá? E aí, quando você faz manutenção em um, o outro está lá em stand-by, apto a fornecer energia para carga caso seja necessário. Tá ok? Então tem esse detalhe também. Então o ideal é sempre você vai pensar em N mais um, tá? Eu já parto como eu sempre falo de redundância aqui, de eficiência e tudo mais, de garantir fornecimento, eu sempre vejo um N mais um em tudo, tá? Tanto para gerador com no break, quanto para UPS rotativa, seja qual for o ramo da indústria. Tá? Sempre é interessante você ter
uma redundância, senão você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que alugar um gerador, ou alugar um no-break, na hora de precisar fazer uma manutenção, por exemplo, precisa de uma parada, que nem o no-break, normalmente tem uma parada anual, né? O gerador também, normalmente tem uma parada anual, né? Tem troca de se for um, um gerador mais comum, a gente tem normalmente uma troca de óleo anual, né? Troca de óleo e água. E isso leva tempo, tá? No break, você tem uma parada anual. Então, aí você tem que colocar essas questões aí na sua conta. Na sua conta. Tá ok? Bom, vamos avançar aqui. A parte de eficiência, né? Então, deixa eu circular aqui. Então, aqui embaixo, ó, esse foi um dos manuais que eu consegui puxar. Não lembro agora de cabeça de qual PS foi, né? Porque o site aqui não é o site do fabricante, tá? Foi difícil conseguir essa informação. Não tão difícil assim, mas procurei bastante até que eu consegui aqui algumas coisas, né? Então, ó, ele pode chegar até 97% de eficiência, tá? Mas tem outras questões envolvidas aqui, que também tem a questão do nível da carga, né? Então tem que ver aqui a quantos por cento de carga que ele realmente vai atingir esses 97% de eficiência, tá? E aqui no caso aqui já é um manualzinho uma tabelinha da IMS, né? Que justamente é uma das empresas que vende o acumulador separadamente, né? Se você quiser, tanto que tem umas montagens aí da STMAC, a STMAC é a expert em fazer isso, né? Em fazer montagens, né? De uma coisa com a outra, em que pode estar chegando aí, dependendo do modelo, até 97% praticamente de eficiência, né? Então, a gente vê assim, que em termos de eficiência operacional, não muda praticamente quase nada, né? E ainda mais que isso aqui é uma eficiência de datasheet, não é uma eficiência que foi verificada no seu caso, né? Às vezes você pode colocar uma PS rotativa em um no break e uma outra localização, um outro setor da indústria, você colocar e o resultado ser totalmente inverso de um local para outro, né? Então, eu não diria que a OPS rotativa é muito mais eficiente do que um OPS estático e vice-versa, né? Eu acho que hoje você teria que verificar a questão efetivamente do seu projeto. Você está construindo um projeto do zero, é um projeto existente que você está querendo modernizar, ou no break já está antigo, você vai trocar, e aí você está na, na, na expectativa, você está analisando se você vai colocar um no break novo ou um PS rotativo. Aí você tem que ver qual é certinho o seu caso, tá? Para que você tenha uma escolha que realmente vai gerar um retorno financeiro maior para você, tá? Aqui tem um gráficozinho de um outro que eu consegui, de um outro fabricante, acho que foi numa apresentação que eu peguei, agora eu não lembro o fabricante aqui. Então aqui é legal que nesse gráfico ele fala o nível de eficiência em relação à porcentagem da carga, né? Então a gente vê aqui, ó, que a eficiência a 25%, ela é em torno de 92,4, bem baixa para os padrões atuais, vamos dizer assim, né? E aqui em torno lá dos 50% de carga, que no caso de data center, ele é o que normalmente a carga fica abaixo dos 45%, ele está ali em torno de 95,5%, que praticamente não muda nada para um PS, tá? Então, em termos de eficiência, eu diria que é basicamente a mesma coisa, tá? E chegando aí até os 96,8. Então, aqui, uns pontos. Agora vamos falar um pouco, vamos mudar um pouco aqui, falar agora efetivamente da parte mais do que eu acredito que seja o mais interessante aqui, né? Os aspectos financeiros e técnicos, né?
alguns pontos que você tem que considerar antes de quando você vai pensar nesses dois casos aqui, tá? Então, quem é você? Que tipo de empresa você é? De serviço que você presta? E quais são os tipos de contratos? Porque assim, eu trabalho em data center, então tem contratos de garantia de fornecimento dos serviços, tá? Eu não vou entrar em questão em termos técnicos aqui, SLA, KPI e tudo mais, mas eu quero só de uma forma geral aqui, colocar que, dependendo do setor, você tem os contratos que você tem com o seu cliente e as normas específicas daquele setor. Então, cada setor tem um mínimo exigido de como é que é como é que é a forma de entrada, quantas entradas você tem que ter, quantos transformadores, quantos no break, se tem que ter backup, se não tem que ter, não tem que ter, quantos geradores, qual é a potência mínima em relação. Tudo essas questões que isso tem norma, tá? Então, você tem que ver que, principalmente se você tem um sistema existente e você está pensando em modificar, o que que isso vai impactar lá no seu cliente, nos todos aqueles contratos que você tem lá para frente? Ou talvez que outro setor tem lá para frente e você está num setor que você talvez não saiba muito bem como é que isso funciona, né? Então, será que você chegar no seu cliente e falar assim, olha, eu vou tirar um no break que tem 45 minutos de autonomia, e vou colocar um sistema que me dá 15 segundos de autonomia. Será que o seu cliente vai aceitar fazer essa modificação ou ele vai querer continuar pagando pelos 45 minutos de autonomia? Porque pelo menos eu estou falando assim, pelo lado de data center, né? A gente tem o equipamento, mas o cliente paga por isso, né? E ele sabe que tem e como que funciona e por que que ele paga aquele valor, né? Então, você tem que levar essas questões em consideração, né? Então, aí sim, você vai para os custos de aquisição dos sistemas, né? Então, assim, é, com certeza, o sistema de UPS rotativa, ele é mais simples. Ele é mais simples porque você tem uma única etapa, basicamente você tem uma única etapa de transferência de rede de gerador, né? Vamos dizer assim. Você tem a parte de rede de gerador no no-break um sistema estático, e depois você tem a outra parte que é do no-break, que também seria que você tem a entrada e saída, aí você tem um painel de saída, você tem um painel do bypass do no-break, né? Então você tem algumas coisas a mais ali que te gera mais custo, né? E dependendo da capacidade do sistema, um disjuntorzinho custa aí 60 mil brincando, né? Então, às vezes, você tem um sistema que você vai precisar de uma quantidade de disjuntores X, né? Você coloca isso na conta, dá meio milhão. Então, realmente, para um sistema com PS rotatória, pode até sair o mesmo preço inicialmente, mas talvez no futuro te dê uma compensação aí pela operação e a manutenção, tá? É, então, os custos de operação, como eu já comentei, e os custos de manutenção preventiva, os custos de manutenção preditiva, né? E o overhaul retrofit, que foi o que eu comentei, né? O retrofit, quando você reconstitui o equipamento, né, substitui peças ali e, e também moderniza, né? E o overhaul seria para você trazer continuar a originalidade do sistema e, porém, com uma capacidade total dele como se ele fosse novo novamente. Eu comentei já mais para trás, né? O mouse sumiu aqui. Bom, vamos lá. Aqui, sim. Agora sim. Agora trouxe uma tabelinha aqui, um comparativo, né, com os aspectos técnicos e aspectos financeiros, né? Então, aí tem o gerador mais o PS estática, a UPS rotativa e tem um terceiro sistema que seria o gerador mais um PS em tensão contínua, tá? Que eu vou falar assim bem pouco, porque não teve nenhuma ênfase aqui no vídeo, só agora no final mesmo que eu quero colocar, porque eu sou um cara que eu sou fã do sistema de tensão contínua, tá? Não especificamente, como eu trabalho em data center, é mais usado aí 48 volts, né? Não especificamente o 48 volts, mas o próprio sistema de tensão contínua em si, tá?
que pode simplificar muito o sistema, muito mais o seu sistema, trazer uma garantia maior de fornecimento, eficiência e tudo mais. Então, assim, se você tiver um interesse em saber mais sobre como funciona e quais são as vantagens que um sistema de tensão contínua pode trazer, aí você pode entrar em contato comigo através de todos os meios de comunicação que eu tenho aí. Pode ser Instagram, eh, o próprio YouTube, meu e-mail e tudo mais, tá? Bom, voltando aqui para a parte do estática versus rotativa, então, como eu já tinha comentado, é obrigatório o N+1? No gerador mais estática, não. Como eu comentei, você tem o gerador separado do no-break. Então, se você precisar desligar o no-break, você consegue manter pelo gerador, tá? E se você precisar desligar o gerador, você pode manter pelo no-break, tá? Então, e no caso da UPS rotativa, sim, você seria obrigatório, né? A não ser que você faça você alugue, né, algum equipamento ou um gerador provisório, sempre que você precisar efetivamente desligar o equipamento para manutenção. Fora isso, não tem como você desligar se você não tiver uma redundância no seu site, ok? Bom, em termos de espaço, é uma questão muito polêmica, tá? Em relação ao PS contra, né? É uma baita de uma briga, mas assim, a gente está falando aqui, no caso do gerador mais o PS, o espaço é maior, desde que a gente esteja falando de bateria de chumbo ácido, não esteja falando de baterias de lítio e tudo mais. E também tem a questão da autonomia, né? Hoje, se a gente trouxer as baterias que têm capacidade que podem fornecer, ser totalmente descarregada em 7 minutos, você tem uma quantidade de bateria menor, um espaço menor, uma quantidade de refrigeração menor, né? Então, essa é uma questão muito controversa aí entre um e o outro, tá? Mas, colocando aqui em termos de técnicos, então, a bateria, o PS estática é maior, o PS rotativa é menor, e a parte e o PS de corrente contínua é menor. Na verdade, não é tão menor assim, né? Seria um intermediário aqui, tá ok? É que você consegue ter um tempo maior de autonomia com o sistema DC, tá? Então, se você trouxer isso também para 7, 15 minutos, você vai ver que o espaço realmente vai ser pequeno, bem pequeno também, tá? Bom, a qualidade de energia. Aí aqui eu listei como UPS com uma qualidade maior. Por quê? Porque ela reconstrói totalmente a tensão. Isso a gente falando de modo online, vamos dizer assim, né? Não um modo bypass. Apesar que o modo bypass ele também teria um filtro, né? Mas não é a mesma coisa de que você trabalhar no modo online, tá? Mas comparando o modo online, como nós comparamos ali, em termos de até 96 por cento de 96, 97% de eficiência, ele seria na mesmo nível de eficiência energética. Então, o PS ele é maior do que o da rotativa, tá? Que são os filtros ativos que tem ali que pega direto da rede, né? E no caso do sistema de tensão contínua, ele é maior também porque a tensão já é contínua, ele já pega e retifica tudo e acabou. Bom, tolerância à falha. Eu diria que aqui faltou um média, na verdade, né? Aqui deveria estar escrito média, tá? Aqui deveria estar escrito média, mas como eu coloquei aqui, né? Tolerância à falha, eu diria que é uma tolerância média, porque para efetivamente um no-break atingir esse nível de eficiência, ele precisa trabalhar em algum modo de economia, seja como eu expliquei ali, não vou pegar especificamente o caso da Eaton, que trabalha com sistema, é, especificamente da Eaton, não, dos fabricantes, que na verdade cada um tem um nome, mas o sistema de trabalho é o mesmo, que é o que? Desligar alguns módulos e manter só a quantidade necessária de módulos funcionando. O que que isso ocasiona? Especificamente para a data center, se for uma carga que você sabe que a carga não vai, a carga muda
gradualmente, se for um no-break que não é redundante de outro, tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, se for um no-break que tem uma trabalha em redundância com o outro, a carga que ele vai estar alimentando é uma carga bem mais baixa, como eu falei, abaixo de 45% da capacidade. Então, se houver um problema de um dos dois no-breaks dar uma falha e ele sair e a carga ter que migrar toda para o outro no-break, se esse no-break tiver com os módulos ligados que só estão suprindo a, a capacidade, a carga atual que ele estava, a carga que vai recair nele vai ser maior do que o que ele estava funcionando, tá? Quer dizer que o no-break também vai dar algum problema? Não, ele tem um sistema que ele, por isso que a tecnologia é tão cara, ele tem um sistema que ele consegue energizar os outros módulos e alimentar toda a carga sem que tenha nem um tipo de problema na carga, tá? Ele consegue manter todo o sistema ok. Só que isso tem que ser em questão de milissegundos, tá? Então a tecnologia envolvida aqui é uma tecnologia bem mais complexa, né? Então por isso que eu coloquei que seria uma tolerância média. Tá? Para você ter uma tolerância falha alta, você teria que manter o sistema todo online 100% sem nenhum tipo de economia, né? Então aí você teria ali, você não conseguiria atingir um nível de eficiência mais alto como a gente vê nos datasheets. O nível de eficiência com certeza vai ficar em torno de uns 90, em torno de uns, falando de no break, tá? E de UPS rotativo, como a gente já viu também. Na verdade, ele já vai ficar, se a carga for bem baixa, ele já não vai ter o que você fazer. Ao nível de, como ele é um sistema mecânico, o nível de eficiência dele vai ser baixo. Por quê? A quantidade de energia que ele usa para manter o acumulador cinético girando, ele é basicamente a mesma, independente da quantidade da carga. Então, se a carga é baixa, em relação à energia do acumulador, vai ser maior, tá? Então, você sempre vai ter aquela carga do acumulador e a carga a carga efetiva do site, né? Então, não tem muito o que você fazer ali. Quando você coloca várias UPS rotativas em paralelo, quando elas entrarem em baixa capacidade, a eficiência do sistema vai ser baixa, não tem jeito. Tá? E no caso do sistema de sistema de tensão contínua, eu diria que é alta. Por quê? Porque ele não tem que reconstruir a tensão. E ao mesmo tempo que o retificador ele está alimentando a carga, ele está alimentando a bateria. Então, o ponto da bateria, a energia, o ponto de conexão da bateria, ele é o mesmo ponto de conexão da carga. Então, independente de se você tem um, um retificador, um PS que tem capacidade ou não de fornecer energia para carga, a bateria vai fornecer, tá? Então isso dá um tempo muito maior para o sistema retificador compensar. Por um exemplo, nesse caso dele utilizar só a quantidade de módulos necessários. Então nem precisa de toda essa tecnologia em que ele precisa atuar em termos de milissegundos para que ele garanta o fornecimento de 100% da carga. Tá? Quem vai garantir já vai ser a bateria. O sistema está sempre conectado direto na bateria. Então eu diria que a tolerância à falha ela é a mais alta que tem. Tá? Bom, as horas de. Deixa eu ver aqui se está tudo ok na minha gravação. Hoje não está travando. Aqui meu vídeo. Então vamos lá. As horas de manutenção. Aí o que acontece? No caso do gerador mais UPS, você tem aí, em termos de geradores, você tem manutenções mensais, você tem manutenções semestrais e manutenções anuais, tá? E talvez o overhaul, né?
No caso das UPS também, você tem normalmente você tem as manutenções bimestral, né? E anual, tá? E aí a cada 8, 10 ou 12 anos, depende, né, de cada caso, você tem um overhaul, né? No caso das UPS rotativas, normalmente você tem em torno aí mais ou menos uns 45 dias a 60, então eu coloquei aqui um bimestral, você tem normalmente uma manutenção bimestral, uma manutenção a cada 4 meses e uma outra manutenção a cada 14 meses, que é quando você precisa parar o equipamento, tá? A anual, ali no caso da UPS estática, você também tem que parar parar o equipamento e o de gerador também. Você também tem que parar o equipamento. No caso da UPS rotativa, normalmente você, no caso de gerador, ele, ó, ao invés de ser feita a troca do óleo, como normalmente a gente tem nos nossos carros e tal, que é no sistema de gerador comum a gente também faz, no caso da UPS rotativa é utilizado um outro tipo de óleo e esse óleo é feito a análise dele, se o óleo estiver bom, estiver ok, não é efetuada a troca do óleo, tá? Ele é apenas analisado. A água, não sei como é que é a parte da água, tá? Mas eu acredito que seja alguma coisa desse tipo também, né? Bom, no caso do sistema de retificador, na verdade você não tem manutenção, tá? Você não tem manutenção porque retificador, ele é tão simples que não tem o que você fazer com ele, tá? Se ele der uma das... O que você pode fazer de manutenção nele? Você pode tirar e fazer uma limpeza, né? Como tem vários módulos, você pode tirar módulo por módulo. Você não precisa contratar uma empresa específica ou fabricante para fazer isso. Se você quiser contratar, não tem problema nenhum. Mas você pode utilizar o seu próprio pessoal, a sua própria operação, para que seja feito se você julgar necessário, dependendo do ambiente que esse equipamento estiver instalado, você pode abrir e fazer uma limpeza. Eu já abri, já fiz esse teste, no meu caso, a gente não tinha uma quantidade de pó que eu achei que teria, de sujeira, né? Para que realmente houvesse a necessidade de abrir todos, abrir um por um e fazer essa limpeza. Desde que não esteja em garantia, claro, né? Bom, e aí essa anual não é um desligamento do equipamento. Ele seria uma manutenção na bateria, tá? Que na UPS estática também você tem uma manutenção anual na bateria. Que seria uma medição, uma medição, se você não tiver um sistema de medição constante, que hoje tem vários no mercado, né? Então você faria uma medição mais, a manutenção básica de bateria, né? Que a gente tem, que é a medição e uma carga, uma descarga. Um teste, uma descarga e uma recarga, tá? Caso não tenha acontecido nenhuma descarga durante esse período de um ano. Então aí seria interessante você estar fazendo uma descarga nela. Isso aí vai variar também de fabricante para fabricante, vai te dar orientação do que é o mais correto você fazer, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui da parte dos aspectos financeiros, né? Então o custo de aquisição, aqui eu coloquei como gerador mais o PS maior, porque normalmente o custo realmente a bateria ela tem um custo bem elevado e ela se torna cada vez maior conforme o tempo vai passando, a inflação e tudo mais, né? Então, o custo da bateria realmente é um custo bem alto, né? Isso incomoda todo mundo na indústria. Por isso que o PS rotativo está aqui nesse comparativo, porque se não fosse isso, eu acredito que eles não estariam no mercado, tá? E então, a peça rotativa eu considero que é um custo menor, principalmente se a gente for pensar em instalação nova, tá? No caso do retificador, ele pode ser um pouco maior em relação à rotativa, justamente por conta da bateria, tá? Não do retificador em si. O retificador em si, eu julgo que ele seria menor, ou igual ou menor do que um PS, o custo, tá? Vai depender de casa a caso, de fabricante. Contrato de manutenção. No caso de o GMG mais o PS, normalmente você tem um contrato para gerador e um contrato para o fabricante do PS, né? Quando você não tem mais um contrato que
seria um contrato para a parte de manutenção de disjuntores e tudo mais, tá? Na UPS rotativa, normalmente você tem um único contrato com o fabricante, que ele já cuida do gerador, cuida do acumulador, já cuida do conjunto completo, né? Porque ele quer garantir que ele tem, dependendo do contrato que você tiver com ele tem que garantir que o equipamento vai funcionar, tá? E no caso do sistema de tensão contínua, não precisa, não tem manutenção, contrato de manutenção nenhuma, tá? Você vai ter a manutenção, você pode ter um contrato anual, falar, olha, eu quero que você venha aqui uma vez por ano, dar uma olhada nas minhas baterias e até ano que vem. Tá? É bem diferente você ter um contrato onde você tem tempos de atendimento emergencial, todo tipo de coisa, tá? É bem menos, o custo é bem mais baixo, tá? Não dá para comparar. No caso das operações, então vou falar que aqui na próxima linha nós vamos falar o que da operação do sistema, né? Então, em torno de 96% online, 99% em bypass. Aí você tira em torno de uns 2%, que seria o custo, a energia que você está consumindo para manter as salas ou manter os no-breaks, as baterias, o sistema refrigerado, tá? Então, se tira em torno de uns 2% aí, tá? No caso da UPS rotativa, você tem ali até 99, 97% de, de eficiência e não tem nenhum custo com refrigeração, tá? O máximo que você vai ter ali, você poderia ter uma sala ventilada, tá? Então, já sai, eu nem colocaria aqui o quanto que isso representa de energia, tiraria de eficiência do sistema, tá? E no sistema de tensão contínua, eu colocaria que você teria aí no máximo aí 1%, porque como a eficiência dele é mais alta, né, ele demanda menos refrigeração, tá? Então ele gera menos calor, menos refrigeração. Então eu coloquei 1%, tá? Bom, a manutenção, como é que funciona? Funciona a parte da manutenção preventiva, tá? Então você tem ali sempre a parte, tem alguns materiais de reposição, né? Principalmente se for a se for no overhaul, no overhaul você tem bastante coisa, mas normalmente nas manutenções anuais aí sempre tem alguma coisa, algum capacitor, algum ventilador, é, e tudo mais. Na parte de gerador, você tem ali as peças normais de gerador, em que todas as três vai ter, né, a parte de gerador aí. Na UPS rotativa também, você vai ter algumas reposições ali que tem, a parte de lubrificação, rolamento e tal, algumas manutenções intermediárias, em que tem alguma questão de material, né? E na parte do sistema de corrente de tensão contínua, você não tem nenhuma manutenção, então não tem reposição, não tem nada. A não ser quando algum dos retificadores do equipamento dá algum defeito, você tira, põe outro e manda. Você pode mandar esse retificador para reparo, esse módulo para reparo, ou substituir ele por um novo e vida que segue. Tá? Não tem esse negócio de analisar capacitor, cooler. É muito raro queimar um cooler, né? Mas pode acontecer. Então eu desconsiderei aqui, tá bom? Bom, agora uma das questões mais polêmicas aí é a questão da troca das baterias, né? Que realmente é um dos maiores custos que tem aí na parte de UPS estática. Bom, hoje nós temos tranquilamente, baterias para 20 anos, tá? Mesmo que não seja de, de lítio, tá? Mesmo que isso seja de chumbo, rasta, tal, tem alguns outros componentes. Hoje com a tecnologia dos materiais, você tem tranquilamente aí baterias para 20 anos, inclusive sem ao controle da temperatura. Apenas com a compensação, o próprio equipamento
faz uma compensação de tensão, para quem conhece um pouco mais sobre baterias e tensão de flutuação e tudo mais. Então, de acordo com a temperatura ambiente, o no-break ou o retificador, ele coloca um nível diferente de tensão na bateria, tá? De flutuação, de tensão de flutuação, que é a flutuação, a tensão de quando ela está mantendo ali em descanso, vamos dizer assim. E hoje nós temos aí tranquilamente baterias que vão durar aí em torno de 12 anos até a sua troca, permitindo um nível de temperatura mais elevado, tá? Ou até mesmo em salas onde não há nenhum tipo de controle de temperatura, tá? Eu tenho casos aqui exatamente desse tipo. É só o controle mesmo. No caso da UPS rotativa não tem nada, NA, maravilha, né? E no caso do sistema de retificador, você tem hoje, normalmente já tem mais essa cultura de manter até mesmo algumas especificações de data center, né? Como eu trabalho em data center, então eu sei falar mais por esse, por esse lado. Eu sei que até mesmo para cultura e normas, a gente tem baterias aí que normalmente vai para mais de 10 anos, tá? Em 15 anos. O que muda é quando você vai comprar a bateria, o tipo da bateria, tá? Aí você tem que fazer as contas. Nossa, eu vou trocar a cada 4 anos. Quanto que sai? Eu vou trocar, você coloca lá se você calcular com a inflação, você vai ver que o negócio é pesado, né? Então, às vezes compensa mais você colocar uma bateria que vai durar 15 anos e falar, pô, daqui 15 anos, será que eu ainda vou usar esse no break ou quando eu for substituir eu já vou querer colocar modificar a tecnologia, né? Aí já vai ter uma bateria, uma tecnologia mais avançada, aí eu já vou mudar o no break, já vou mudar a bateria, já vou mudar tudo, né? Apesar que assim, a parte do gerador e a UPS rotativa, ele é para mais de 30 anos, tá? Então, é raros os casos que eu vejo assim, de overhaul mesmo de gerador. Eu já vi assim, gerador muito batido, mas batido mesmo, usado em tudo que é lugar aí, alugado. Não um gerador assim stand-by, sabe? Tipo hospital, é, data center. Normalmente são equipamentos que dura aí 15, 20 anos sem você ter que trocar muita coisa. É só o que dá problema mesmo, tá? Então, eu nem colocaria assim, eu coloquei aqui 5% overhaul, mas nem colocaria overhaul, tá? E aí, no caso dos UPS, sim, sempre tem um overhaul, o fabricante recomenda, né? E realmente é necessário, porque tem o desgaste ali, tem muita. A tecnologia está avançando bastante, né? Então, talvez mais daqui para frente, e se esses overhauls eles sejam prolongados ou vão sendo minimizados por outro tipo de tecnologia, né? Como a gente tem nos retificadores. No retificador não tem overhaul, você troca, queimou, você troca, né? E o legal é que você pode colocar qualquer, se você quiser até colocar um outro sistema retificador junto, você pode colocar, não tem problema nenhum, né? Tem essa questão de paralelismo e tal, né? Tem que ser máquina igual, equipamento igual. Então, mas o do PS realmente você tem ali um overhaul aí a cada, eu não sei usando certinho de cabeça, mas em torno de uns 10 anos, não sei se é 10, 12 anos, tá? E do PS relativo eu também não tenho certeza que são 10 anos, mas é em torno disso, tá? E os custos, mais ou menos, em torno de 10%, vai variar aí de um fabricante para outro, mas você vai ter um custo relativamente alto aí para fazer esse overhaul e não tem para onde correr, você tem que fazer. Tá? Ou se você já estiver pensando em substituir por uma tecnologia, um equipamento mais novo. Tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Tá? Qualquer dúvida pode, ou de repente, ou colocar uma discussão aqui nos comentários. Eu acho bem válido. E caso vocês tenham alguma dúvida e queiram falar diretamente comigo, pode mandar aqui no YouTube, no Instagram, ou eu tô longe do Instagram agora, quase não entro, mas preciso colocar algumas coisas lá. Mas pode mandar um e-mail para mim no contato, _jmp, @outlook.com.
e também tenho um LinkedIn, ok? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Espero que eu tenha te ajudado a ter mais informações para que você use no seu dia a dia, evolua como profissional, como pessoa, tá? E até mais. Obrigado.